Olá pessoal, vamos agora resolver o exercício número 3 da lista. O exercício número 3 tem uma tabela de frequência para a estatura de 140 alunos e a gente precisa calcular a média, a mediana e o desvio padrão. Percebam que esses dados estão agrupados, certo? Eu copiei essa figura e colei aqui no Excel e transcrevi os valores aqui para baixo. Eu vou somar esses valores para conferir se isso está dando os 140. Está, então copiei certo, muito provavelmente. Bem, como anteriormente a gente não conhece quais são as alturas dos outros alunos, de todos os alunos, a gente sabe que 2 alunos estão entre 1,45 e 1,50, 10 alunos entre 1,50 e 1,55 e assim por diante. Então, para calcular a média, a gente vai considerar que todos esses 2 alunos têm o ponto médio dessa classe, que esses 10 alunos têm o ponto médio dessa classe e assim por diante. Então, eu vou calcular qual que é o ponto médio de cada uma das classes, e o ponto médio nada mais é do que a média entre o limite inferior e o limite superior, né? Então, eu pego esse valor mais esse valor e divido por 2. E aí, vou puxar isso para ter todos os valores, e aqui a gente tem o ponto médio de cada uma das classes. Para fazer a média, então, vou considerar que 2 alunos têm 147,5, 10, 152,5 e assim por diante. Então, eu vou fazer, analisando a fórmula lá da média, para quem gosta de fórmula e quer entender o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer agora é calcular o xi, que está aqui, vezes o fi, ou seja, eu vou calcular a quantidade de frequência que eu tenho vezes o valor, certo? Vezes o valor de cada uma das frequências, que nesse caso é o ponto médio. Então, eu vou colocar isso, xi fi, é o que eu vou calcular, que nada mais é do que isso aqui, o ponto médio vezes a frequência. Então, igual a isso vezes a frequência. E aí vou fazer essas multiplicações para todos os valores. E aí o que eu fiz foi, analisando aqui, eu fiz cada uma desses cálculos aqui. O que eu preciso fazer agora é somar todos eles. Então, somando todos esses valores, nós vamos ter isso aqui. E para fazer a média, então, o que eu faço é pegar essa soma e dividir pelo total de dados. Então, a média é isso dividido por isso, que é o total de dados, 164,92. Para calcular a mediana, a gente vai analisar que esse conjunto de dados tem 140 valores. Então, voltando aqui para as medidas, só para a gente associar com a fórmula, a gente precisa achar em qual classe a mediana vai estar. Como a gente tem 144 valores, a mediana é um número par. Então, a mediana vai estar na posição número de dados dividido por 2 e número de dados dividido por 2 mais 1. Essas são as duas posições que eu vou fazer a média. O número de dados dividido por 2 é a posição 70 e o número de dados dividido por 2 mais 1 é 71. Então, eu tenho que ver onde que vai estar a posição 70 e onde que vai estar a posição 71. Para fazer isso de uma forma mais fácil, eu vou criar uma frequência acumulada aqui. Então, na primeira classe é a mesma coisa, e na segunda classe em diante é o de cima, o de cima mais o do lado. E aí, olhando as frequências acumuladas, eu vou conseguir analisar de uma forma mais rápida aonde que está o dado número 70 e o número 71. Bem, nessa classe aqui, o último valor está na posição 77. Então, o 70 e o 71 estão nessa classe aqui, certo? Porque essa daqui terminou no 39. Então, o valor da mediana vai ser o valor médio dessa classe. E o valor médio dessa classe a gente já tem, que é 162,5. E depois a gente tem que calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, num primeiro momento, a gente precisa calcular quanto vale a variância. E aí, o que é
a variância. A variância é cada um dos valores menos a média elevado ao quadrado. E aí eu somo tudo isso e divido pelo total de dados. Vamos olhar lá para a gente tentar associar com a fórmula, certo? Então, a gente tinha que a variância era a soma de cada um dos valores menos a média ao quadrado, isso tudo dividido pelo número de dados. Só que aqui a gente tem um conjunto de dados que está agrupado, certo? Então, cada uma dessas observações menos a média, eu ainda vou multiplicar pela frequência e depois vou dividir isso tudo pelo conjunto de dados. Bem, então, o que eu vou pegar é... A gente vai considerar que essa classe aqui, todas as pessoas têm 147,5, porque a gente não sabe qual é esse valor. Então, a gente vai fazer nisso aqui o ponto médio menos a média. Isso aqui vai ter que estar elevado ao quadrado, só que eu sei que cada um desses valores aqui vai ser multiplicado pela frequência. E a frequência é número de alunos, mas eu vou colocar FI aqui, vezes isso. Então, pegamos então a frequência, vamos multiplicar isso pelo ponto médio menos a média travada, porque é sempre esse número, e tudo isso elevado ao quadrado. Isso vai ter que ser feito para todas as classes, e aí eu sei que eu preciso somar todos esses valores. Para calcular a variância, eu já tinha colocado a formulazinha aqui, mas vou refazer. Já está feito, eu preciso pegar esse valorzinho aqui e dividir pelo total de dados, então a variância dá isso aqui. E o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz de 61,95.